Ok, vamos para a aula número 2 de engenharia de prompts aqui do ChatGPT. Bom, aqui eu vou te ensinar duas coisas agora. Pensando já justamente em pessoas que têm lojas ou pessoas que precisam criar textos repetitivos, vamos dizer assim, já pensando em otimizações e tudo mais, e no que eu chamo de prompts complexos. Ele tem uma estruturinha um pouquinho diferente, mas basicamente o que eu vou falar aqui agora para você, um complementa o outro e o que eu vou te mostrar vai te ajudar a dar um passo a mais nos prompts, nos comandos ali com relação à aprendizagem da máquina, tá? Então, ó, pode ver, eu estou com os três aqui. Eu vou começar com o prompt de descrição de produtos para a loja. Então, se você tem uma loja, você conhece alguém que tem uma loja, apesar de serem duas aulas, você pode mandar essa aula para essa pessoa, você pode mandar esse curso para essa pessoa que, com toda certeza, vai aproveitar demais essa aula aqui. Tá? Por quê? Por que eu estou trazendo esse conteúdo de descrições de produtos? Porque muitas pessoas acabam ignorando a descrição. Isso é um problema seríssimo. Porque quando você não coloca uma descrição num produto do teu e-commerce, você não está ranqueando no Google. Você não tá fazendo nada. Você não existe. O teu produto não existe no Google. Ah, mas eu coloco o título. Putz, o título é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Existem outras coisas que você deve considerar. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar um comando de descrição do produto para você não precisar ficar pedindo, faça uma descrição assim, assim, assado para o produto tal. Não, a gente vai criar uma engenharia de prompts para que você possa pedir descrição produto tal. Então, a gente vai começar. A primeira coisa que eu vou pedir para o chat GPT acessar a base de informações com relação a dois pontos, três pontos, aliás, né, que a gente precisa considerar aqui. Tá? Então, ChatGPT, em algum momento neste chat, vou pedir para você descrever detalhadamente produtos, onde, usando o comando descrição, mais nome do produto, mais material do, ou melhor, vou colocar aqui, detalhes importantes, você vai gerar uma descrição otimizada para SEO do produto solicitado. Além disso, você vai estruturar esta descrição seguindo a seguinte estrutura. Os pontos. 1. Descrição técnica de confecção do produto. Descrição de cores disponíveis. Descrição de tamanhos disponíveis. Sugestões de usos. Dicas de acessórios que combinam. Chamada para conhecer outros produtos no site. E vamos lá. Ok, está pronto.
basicamente poderia finalizar esse vídeo aqui e falar, ó, a aula acabou, galera, é isso aí. É só você colocar aqui agora o produto, a chamada e pronto. Mas vamos lá, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste. Quando eu pedir descrição, perceba a quantidade de coisas que eu pedi para ele. E aqui, galera, não adianta você esperar milagre achando que você vai colocar isso, vai colocar, sei lá, camiseta Calvin Klein e ele vai te dar tudo certinho, tudo mastigado. Não, ele vai buscar informações na base de dados deles e ele vai pegar e vai te dar um resultado genérico, quase com a mesma riqueza de detalhes que você entregou para ele. Tá? Então, ó, perceba que eu pedi tamanho, eu pedi cor, eu pedi tecido, eu pedi detalhe de produção. Então, eu preciso entregar isso para ele. Tá? Então, aqui eu vou colocar descrição, vou colocar o nome do produto, camiseta Calvin Klein, acho que é K, né? Klein. Eu acho que eu escrevi errado, mas é Klein, né? Klein, Klein, Calvin Klein. Não vou pesquisar no Google só para ver se está certo, mas você sabe que você tem que escrever certo. Aqui eu vou escrever as informações que eu pedi para ele, porque eu preciso que ele saiba quais as informações que eu quero. Então, ó, descrições técnicas de confecção do produto. Então, eu preciso detalhar isso. Então, 100% algodão feito. Nossa, eu vou dar uma viajada aqui. É, confeccionado com a mais alta tecnologia em costura com fio indestrutível, anti-corte. Absurdo, né? 2. Descrição de cores disponíveis nas cores azul, preto e branco. Tamanhos disponíveis. 3. Tamanhos P, M, G e único. É isso. Aí você olha para mim e fala assim: Ah, Felipe, mas, cara, você está pedindo. Você está pedindo para mim colocar as informações que eu estou pedindo para o chat GPT me dar? Sim, você precisa entregar as informações para o chat GPT. Ele vai construir o resto para você. Lembrando que o prompt é um texto, uma descrição do produto, usando as informações que você vai entregar, tá? Otimizadas para SEO. Eu quero que a pessoa pesquise camiseta Calvin Klein na internet, o resultado vai ser aquele. Então aqui, ó, vamos ver como é que vai sair. Descrição técnica. Ó, se eu quiser copiar isso aqui, tudo, e colar, eu posso usar. Ele me deu o texto completinho. Ah, Felipe, mas eu não quero assim. Eu quero numa tabela, por exemplo. Aí você vai colocar, como eu coloquei lá na outra aula, ajuste do comando descrição. Arrume o tópico 3 e opa, ajuste do comando descrição. Vou colocar aqui organize o tópico 1, 2 e 3 em uma tabela. Onde a coluna
Não, acho que eu não vou complicar tanto. Senão eu vou me perder aqui. Um, dois e três em uma tabela. Mostrando cores disponíveis, tamanhos e material. Vamos ver como é que fica agora? Ó, ele vai puxar tabelinha, tamanho, material, ok. Ó, o que ele fez? Ele acabou, como o ChatGPT tem algumas limitações com relação à configuração da tabela, considere que ele colocou só aqui, porque ele considerou para tudo. Tá? Aí aqui, como eu falei, ó, o comando ajuste, o prompt ajuste e o restante da tua descrição é o que vai fazer com que você consiga personalizar mais essa descrição. É o que você vai conseguir otimizar na tua descrição. Então, eu quero a tabela. Não, eu não quero a tabela. Eu quero que ele mencione outros sites. Eu quero que ele mencione o meu site já direto aqui, que ele cite o meu site. Ou que ele cite um, um link específico do site. E aí você vai ter que enriquecer essa bagaça. Você vai ter que enriquecer essa bagaça. Por exemplo, uma coisa muito legal, e aqui a gente já passa um pouquinho para a estratégia de prompts também. Então, eu posso definir que, por exemplo, quero que, ajuste do prompt descrição, quero que na no tópico o no tópico 5 que fala sobre chamada para conhecer o site, você coloque links personalizados de produtos, onde o site principal está no link www.lojack.com.br e as sugestões de outros produtos ficam após a barra da URL principal e são, respectivamente, um calça verde limão, um, dois, jaqueta jeans vermelha leão. Opa, sem acentuação. Um, opa, um. E três, colete, que eu vou pegar pesado, de couro. Olha só a mágica acontecendo agora. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele entendeu o prompt. Ah, olha só, vamos copiar o endereço do link só para conferir. Ó. Ele já aplicou. Olha só. Então, ó, lojack.com.br calça verde. Olha que absurdo. Você vai copiar esse link e você vai fazer as descrições. Tá? Show, fechou.
Fechou. É isso, galera. Você vai otimizando, você vai melhorando e você vai usar basicamente o prompt ajuste, tá? Você vai, ajuste comando tal. E depois você vai só usar essas variações. Você vai colocar. Por exemplo, aqui eu coloquei descrição, mas você pode fazer o que você quiser. Tá? Não está limitado ao que eu determino aqui. Tá? Fechou? Sobre a descrição, é basicamente isso. Não tem muito que eu evoluir a partir disso. Tá? Mais uma vez, vou excluir esse prompt aqui. Limpei. Vamos começar de novo. Vamos fazer um novo aqui. Espero que eu não tenha excluído o meu gerador de cópia aqui. Acho que deu uma travada. Vamos lá. Bom, galera, aqui eu vou ensinar vocês a aprofundarem mais o prompt. Vocês criarem um prompt um pouco mais complexo para que vocês não tenham que ficar repetindo. Mais uma vez, ao invés de vocês ficarem repetindo prompts do tipo, fazer uma pergunta 2 mais 2, 2 mais 6, mas explique a lógica do 2 mais 6, como eu expliquei na aula anterior, o ideal é que você entenda quais são os teus processos diários e que você consiga criar prompts complexos ou até prompts simples para facilitar teu dia a dia. Então aqui a gente vai criar um mais complexo, um mais pesadão, tá? A gente vai criar aí eu vou criar aqui um exemplo para social media e eu vou te pedir um favor, vou te pedir para você comentar o teu nicho, comentar um processo que você tenha muito repetitivo e que se você tivesse um gerador de textos ou um gerador de ideias aí, isso facilitaria para você, tá? Então eu vou criar um de social media aqui. Então primeira coisa, GPT. Neste chat, acesse todo o seu acervo de informações e interprete um especialista em marketing digital. Em breve, farei algumas solicitações com base nisso. Agora a gente espera o ok dele. Ok, já deu a base dele, já acessou as informações. Agora vamos nichar, vamos segmentar um pouquinho mais. GPT com todas as informações acessadas, busque se tornar neste chat um social media. Ok? Adaptou o chat para um social media. E agora a gente vai começar a construir um pouquinho mais, tá? A gente vai começar aqui com a criação de persona, tá? Vou colocar aqui GPT com base nestas informações e regras do chat. Vamos definir, apesar de que, vamos fazer um pouquinho diferente. Crie uma, não, estruture o processo de criação de uma linha editorial. Olha só, agora ele vai buscar informação. Esse é um processo diferente. Antes eu estava definindo para ele o que ele ia fazer, agora eu vou fazer ele trabalhar para ele mesmo. Vamos definir, e aqui está o pulo do gato. Ó, pedir para ele montar, então ó, vou olhar aqui, ó, definir objetivos público-alvo, identificar temas relevantes, determine o formato de conteúdo, crie programação de conteúdo, definir diretrizes do estilo de voz, pesquisa palavra-chave, revisão e aprovação, e análise e ajuste.
Vamos definir que ao comando linha, vamos ver, realize pesquisa palavra-chave, vamos definir até aqui, até o 5. Mais nicho, mais nome da empresa, você criará, você realizará o processo de criação de uma linha editorial, como você descreveu anteriormente, mas fará isso até o tópico 5. Você entendeu? Ok, aqui mais uma vez, eu estou construindo esse negócio. Então, ó, ele já entendeu. A partir de agora, linha, nicho e nome da empresa. Vou ajudar a criar uma linha editorial até o tópico 5 do prompt ali em cima. Por favor, forneça o nicho e o nome da empresa para que possamos prosseguir com o processo de criação de linha editorial. Agora eu vou tentar fazer um negócio diferente aqui. Quero ver se ele vai funcionar. Se ele funcionar, vai ser espetacular. GPT, vamos fazer um único ajuste. Você me fará 3 perguntas para melhorar o resultado desta linha editorial para cada vez que eu usar o comando linha. Você entendeu? Show! Para melhorar o resultado da editorial, farei 3 perguntas relevantes cada vez que você usar o comando. Agora a gente vai testar. Pronto para testar? Sim, estou pronto para testar. Então agora a gente vai efetivamente fazer alguma coisa. Eu vou pegar bem pesado. Tá? Então eu vou usar comando linha, tecnologia da informação, Mecadata, vamos colocar. Mecadata. Estou pirando aqui, tá? Em teoria, ele tem que me devolver 3 perguntas. Quais são os principais desafios enfrentados pelo público-alvo Mecadata? Show! Então, ó, a princípio, deu certo. Vou responder. 1. Tomada de decisão gerencial é lenta e ineficaz. 2. Quais são as tendências recentes de inovação relevantes no setor de tecnologia da informação que podem ser exploradas na linha editorial da Metadata? A aplicação de inteligência artificial na análise de dados e na tomada de decisão. E 3. Quais são os canais de mídia social mais populares e eficazes para o público-alvo Metadata? Então, vou colocar aqui LinkedIn, blog, Instagram. Vamos ver o resultado. Olha só, começou a sair minha linha editorial. Então, primeiro detalhe, pessoal, tá? A gente está falando de linha editorial aqui. Ele fica meio mecânico? Fica, mas aqui eu estou usando dessa forma por uma questão puramente didática. Você pode, por exemplo, pedir para ele descrever um processo, por exemplo, descreva o processo de análise de dados, e pedir para ele tornar isso um comando. Então, por exemplo, o comando análise.
Cada vez que eu usar o comando análise e colocar métrica XYZ para você, você vai fazer uma leitura e uma análise com base nesses dados. Ou, cada vez que eu fornecer esse comando, você me fará tantas perguntas a fim de entender melhor a situação para gerar uma resposta. Então, é tudo isso. Ó, aqui ele me deu um artigo para o blog, para explorar problemas comuns enfrentados, ok? Infográfico, tá? Vídeo LinkedIn, blog e Instagram. Agora eu vou começar a ajustar aquele prompt. Então eu vou colocar ajuste prompt, ajuste prompt linha. Opa, prompt linha. Você irá organizar a linha editorial considerando sempre 3 posts no Instagram por semana, sendo que deverá estar organizado em uma tabela com as colunas ideia de imagem, ideia de legenda com hashtag, e ideia. Perdi o fio da meada aqui. Ideia de legenda com hashtag e ideia de dia da semana para a publicação. Perceba que eu estou naquele mesmo prompt. Eu puxei tudo e ó, ele já puxou. Vamos ver se ele vai seguir o que eu pedi efetivamente. Tá, eu acho que eu acabei de detonar esse prompt. Vamos ver. Linha mecânica automotiva autocurva. Linha editorial para empresa autocurva que atua no ramo mecânica automotiva. Vamos ver. Eu acabei de conseguir fazer aquilo que eu falei para vocês na aula anterior, tá? Eu acabei de quebrar um prompt inteiro. Eu tenho duas opções aqui. Eu posso tentar corrigir esse prompt, tá? Vou esperar ele gerar tudo aqui agora. Eu posso tentar corrigir esse prompt ou zero começo de novo. Aqui ainda eu acho que dá para salvar. O que eu vou precisar fazer é pegar o processo de linha editorial do 1 ao 5 aqui, ó. E vou ter que colocar aqui. Vou ter que dar um feedback para ele, porque é bom quando você dá um feedback, ele parece que ele se comporta diferente. Eu confesso que é um pouco de teoria da conspiração na história, mas tenta, faz o teste, não custa. Então, dá o feedback, olha, você esqueceu de todo o resto do processo de criação de uma linha editorial. Vamos ajustar? Vou te dar as instruções. Você está pronto? Agora ele sabe que tem alguma coisa errada e eu falei que eu vou ajustar. Então, aqui no comando linha, eu não vou repetir o resto, vou fazer um teste mesmo.
Se isso aqui der errado, eu quebrei o prompt definitivamente. Você vai construir uma linha editorial considerando cada um dos processos abaixo. Então, eu vou colocar aqui definição do público-alvo. E mais um ponto, acho que eles até esqueceram de me fazer as perguntas. Então, 2, 3. Vou tirar todo o texto aqui, porque ele já sabe disso. 4. Aqui eu estou fazendo na prática justamente para vocês entenderem o que pode acontecer e como fazer. E 5. E aí a gente vai fazer mais um teste. Vamos ver. Setor automotivo, público-alvo, proprietário e veículo. Definir o tom de voz, ok. Ó, aqui agora ele seguiu o processo mesmo de construção de uma linha editorial. Ele definiu todas as características aqui que eu queria. Mas ele não me deu o resultado que é essa tabelinha aqui. Ó. Então, para mim não quebrar isso aqui de novo, eu tenho o comando linha, tá? Tá pronto o comando linha. Cada vez que eu usar ali, ele vai se comportar daquela forma. Daqui a pouco a gente faz um teste. E aí eu componho o comando linha com mais um, que é o comando posts. Tá? Então eu vou colocar aqui, crie 5 ideias de posts para Instagram, para o perfil autocurva, seguindo os critérios definidos na linha editorial que você construiu, organizando em uma tabela onde a coluna 1 é ideia de imagem, 2 ideia de legenda e 3 hashtags. Ó, a imagem e veículo sendo inspecionado, ok, sugestão, hashtag, show, gerou as minhas ideias, tá? Posso fazer o mesmo processo, gere uma tabela, conteúdo do YouTube, gere uma tabela, conteúdo tal. Então, para cada coisa, você vai construir um prompt seguindo essa lógica. E aí, aqui você vai colocar. Para este processo, vamos chamar este comando de Insta. Tudo bem? Claro, vamos chamar agora, a gente vai fazer aquele teste, porque é aqui que o negócio começa a ficar rápido. Então, se você é social media, agora é o pulo do gato. Então, eu vou colocar aqui, linha mais ah, loja de roupas, mais, vamos ver, loja da K. Loja da K. Vamos lá? Agora tem que ver se o prompt aí foi. Vamos ver.
Show. Ele definiu tudo que eu preciso. Agora, Insta. Ó, quebrou. Ele não, ele colocou o que eu pedi, ele está fazendo o que eu pedi, ele só não organizou numa tabela. Tudo bem. Eu posso tentar ajustar esse prompt ou não. Vida que segue. Ok. E assim, aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui mais um comando stories, por exemplo. Então, sempre utilize o último resultado do comando insta para gerar em uma tabela 3 ideias de stories para cada ideia de post gerada neste comando. Para este processo, daremos o nome de stories. Ó, com base na solicitação, agora vamos utilizar o resultado do último comando para tirar 3 ideias de stories para cada ideia, para cada post anteriormente criado. Seguirei esse processo, organizarei as ideias numa tabela, coluna, ideia de stories, ideia de legenda e do story e hashtags. Me embolei. A ideia de post, ideia de stories. Para você validar isso, olha que absurdo, cara, que absurdo. É claro, aqui a gente montou bem superficial o que você deveria fazer até no início. É realmente você fazer um prompt, pegando primeiro, colocando o briefing do cliente, por exemplo. Mas ó, tá aqui, tá pronto, tá pronto. Tem ideia de stories, tem ideia de posts, eu tenho uma semana inteira organizada. Tá? Então, se você tem uma loja, você pode subir o teu briefing ali, montar os teus prompts e desenrolar isso aí e fazer isso aqui acontecer. Tá? Então, mais uma vez, aquele chamado de legenda básico, né? Então, legenda de comandos. Tá, às vezes ele acaba se confundindo tudo. Então, crie uma legenda dos comandos que nós criamos até aqui. Vamos ver se ele entendeu. Aqui estão nicho, linha, nicho, nome da empresa, Insta e Stories. Fechou, está criado. Tá? Eu vou terminar essa criação assim. Eu vim aqui, sou social media, vou criar um novo planejamento para um novo potencial cliente. O que eu vou fazer? Linha, advocacia, escritório do doutor José. José, com Z. Tá? Porque o briefing é meu e eu que sei. Mas uma coisa que eu recomendo, tá? Peça para o GPT te fazer perguntas antes dele começar a gerar resultados para você. Tá? Primeiro, ele vai criar a linha editorial. Você pode pedir para ele criar uma linha editorial para você com base no perfil do cliente que você vai pegar com o briefing do teu cliente. Mas perceba que isso fica muito rico. Aí o segundo, ó, Insta. Então eu vou colocar Insta. Ó, gerou as ideias. Ok.
e Stories. Olha, talvez ele esteja com algum problema para gerar essa mudança ali do texto para tabela, mas também irrelevante, tá? Não vai fazer tanta diferença para você, considerando que você vai já pegar todas as ideias prontas. Mas aqui claramente ele quebrou o prompt stories. Tá? Vamos ver. Com base nas ideias de posts anteriores, vamos gerar 3 ideias de stories para cada uma das ideias de posts. Aqui estão as ideias de stories. Ah, tá aqui. A ideia aqui aqui só vou ter que pedir, né? Ajuste o comando stories. São sempre 3 ideias de stories para cada uma ideia de post. Ó, daí ele organizou em tabela, porque ele vai ficar, provavelmente ele vai ficar muito longo em texto, aí ele organizou em tabela certinho. Se isso acontecer, você vai ter que fazer um ajustezinho ou outro. A ferramenta não é a prova de falhas. Ele acabou organizando ideia de post, ideia Stories 1, ideia Stories 2, ideia Stories 3. Então, talvez você tenha que estar pedindo ali para ele colocar na tabela ou para ele gerar 3 ideias de novo. Tá? Mas também, considerando que você ia passar horas escrevendo isso aqui, talvez, isso aqui já acelera muito. Então, assim, nessa aula, mostrei para você como aprofundar os prompts, né? Claro, mostrei com uma ideia voltada para a social media, mas se você é gestor de tráfego, dá para fazer a mesma coisa. Se você é atendente de uma loja, dá para fazer a mesma coisa. Então, dá para você aprofundar a complexidade dos seus prompts de acordo com pequenos comandos, como eu te mostrei aqui nessa aula. Espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado dessa aula mesmo e que você aplique, que você consiga aplicar realmente tudo que eu te mostrei aqui. Estou te mostrando na prática porque é melhor. Nesse curso eu vou parar nessa aula por enquanto. Futuramente talvez eu libere algumas aulas a mais, então fica por aqui. Se você comprou esse curso, fica por aqui, assiste, reassiste, manda perguntas, manda comentários aqui, justamente para mim saber o que eu vou gravar nas próximas aulas, tá? E a gente se vê nas próximas oportunidades aí do chat GPT, nas atualizações dele. Não esquece de me seguir no Instagram, X Felipe Machado, lá eu falo sobre marketing digital, sobre estratégias, lá a gente brinca sobre falar sobre leads, e eu acabo usando bastante o chat GPT para acelerar o processo, tá bom? Então, sucesso e até a próxima.